Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Bechara e hoje é o nosso terceiro encontro de revisão de assuntos e comentários sobre as provas anteriores do ENAD. Hoje é dia 7 de outubro e nós vamos ter um encontro aqui com a luxuosa participação do professor Manuel, tá? E alguns outros professores não vão conseguir participar, mas eles vão providenciar a gravação de aulas com a resolução das questões. Professor Manuel, a palavra é toda sua, querido. Legal, legal. Valeu, Bechara. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês o que foi a prova de 2014. Tá certo, né? Tomara que seja, porque senão eu fiz muita bobagem, né? Eu fiz tudo. Tá, então ótimo. Então Não, eu tá vou apresentar para certinho, vocês a prova de 2014. 2014. A gente vai discutir mais ou menos como é que é a ideia geral dela, né? Eu fiz essa apresentação. Essas informações que eu vou lançar para vocês, eu fiz elas com base num documento, num relatório da prova. Né? Ou seja, a informação que eu estou dando para vocês é uma informação oficial, não é uma oficial da opinião do Manuel. Eu até olhei as questões, né, de uma maneira geral, mas eu acho importante falar sobre isso. Eu estou enrolando você falando, enquanto a tela compartilha, tá? Porque eu estou vendo que ainda não está compartilhada a minha tela. Pronto, parece que está entrando agora. Aí, agora parece que vai. Agora compartilhou, sim, professor. Avise-me. Ótimo, vocês estão vendo ali a capa Enad e Bibibibobó. É isso? Vocês precisam me falar, porque eu não estou enxergando vocês. Sim. Yes. Vocês estão vendo? Ótimo, Sim. obrigado. Então, Sim. é o relatório da química. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou ler e vou fazer alguns comentários, tá? A respeito do que foi colocado. Matriz de avaliação, ou seja, quais foram os conceitos abordados nessa prova de 2014. A propósito, se vocês procurarem ali ENAD 2014 e relatório de área, né, vocês vão encontrar isso com facilidade na internet. Vamos lá. Então, leis, princípios, modelos de química e saber utilizar eles para explicação de fenômenos químicos. Dominar procedimentos, ou seja, a química experimental, relativos a atividades de química, utilizando técnicas de domínio dessa ciência, levando em consideração os aspectos de segurança e aspectos ambientais. Identificar diferentes fontes de informação relevantes para a química, ou seja, fazer um estudo, né, saber fazer pesquisa, né, em química. Ler, compreender e interpretar textos científicos tecnológicos, interpretar, analisar, inclusive, gente, teve questão em inglês, tá, nessa prova. Eu não sei se nas anteriores teve, mas nessa aí me chamou a atenção que teve uma questão que era todinha em inglês. Ou seja, ler, interpretar textos científicos tecnológicos em idioma pátrio e estrangeiro, especialmente inglês e espanhol. Ou seja, vocês têm que ser trilingües para fazer a prova. Não que vocês precisam fazer isso, tá? Mas conhecer idiomas estrangeiros facilita. Eu não sei por que eles cobram isso numa prova de ENAD, porque não é... Isso você não aprende no curso, né? Isso vocês trazem de vocês, enfim. Mas o fato é esse, tá? Eu acho que é importante que a prova avalie da química, né? Por isso que tem os conhecimentos gerais, mas saber um outro idioma eu acho que foi meio forçação de barra. Interpretar, analisar dados e informações e representá-los utilizando diferentes linguagens próprias de comunicação científica, da química em particular, ou seja, ser capaz de redigir um artigo científico. Também vocês devem saber tomar decisões e agir em relação aos espaços próprios da atuação profissional, no que se refere a questões como instalação de laboratórios, seleção, compra de manuseio de materiais, ou seja, saber gerir um laboratório de química dentro do ambiente escolar. Saber adotar procedimentos em caso de eventuais acidentes. Também está dentro da questão da gestão de laboratório de química. Assessorar o desenvolvimento de políticas ambientais e promover a educação ambiental. Em relação à química específica, química dura, né? O que espera-se que vocês saibam quando vocês cheguem à prova de química. Compreender teorias pedagógicas que subsidiam a tomada de decisões na prática docente. E aí é estudar mesmo, né? Por causa que
Muita gente dá pouco valor às disciplinas da pedagogia, mas elas são bem importantes no sentido de que elas vão te dar know-how de como fazer uma aula, do que já foi feito, que não prestou, e o que está sendo feito que melhora. Então, isso é extremamente importante, isso é ainda bem cobrado. Então, valorizem as aulas da licenciatura, tá? Normalmente o pessoal que se forma na química gosta da química dura e deixa meio de lado as licenciaturas. Analisar, avaliar, elaborar recursos didáticos para ensino de química na educação básica. Desenvolver ações docentes que contribuam para despertar o interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Tudo isso aqui está relacionado com a licenciatura mesmo. A propósito, meninas e meninos, eu não estou enxergando vocês, tá? Então, interrompam-me a qualquer momento, né? A minha fala, caso vocês queiram comentar ou perguntar alguma coisa. Tem um delay, né? Essa interrupção vai chegar atrasada, mas a gente volta ao assunto caso ele já tenha passado. Ainda da licenciatura em Química, identificar e analisar fatores determinantes do processo educativo, tais como políticas educacionais vigentes, contexto socioeconômico, propostas curriculares, gestão escolar, posicionando diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica. Conhecer os fundamentos e a natureza das pesquisas no ensino de química, analisando e incorporando seus resultados na prática pedagógica e identificando problemas que possam vir se configurar como temas de pesquisa do próprio professor e seus alunos. Refletir de forma crítica sobre o papel da avaliação da aprendizagem. Então, muita atenção no processo de avaliação. Então, isso foi o que eles cobraram na prova. Tá? Além, é claro, dos conceitos mesmo da química dura, que eu esqueci de colocar nesse slide, mas enfim, deixa aqui. Aqui, eu vou falar um pouco sobre a estrutura da prova de 2014. A prova, ela foi esquisita na organização dela, eu demorei um pouquinho para me entender nessa prova. Tá? Ela começou com 2 questões discursivas de conhecimento geral. Vocês tinham que compor uma redação a respeito de conhecimento geral, e era conhecimento geral mesmo, tá? Bem bacana, recomendo que vocês leiam essa prova e reflitam. Não percam tempo respondendo essa prova, mas reflitam sobre o assunto, tá? E 8 questões objetivas também relacionadas à formação geral. Não sei se isso foi comentado nos encontros anteriores, a formação geral, ela foi a mesma prova para todos os cursos, tá, que foram selecionados no ano de 2014. Notem que o peso das questões discursivas ela é um pouco maior do que o peso das questões objetivas, tá? Foram 8 questões contra 2, né? 8 objetivas contra 2 discursivas, mesmo assim, as discursivas tiveram 40% do peso em relação a essa parte de conhecimentos gerais. Depois, conhecimento, componente específico, foram 2 questões, não, perdão, 3 questões discursivas, uma delas foi inclusive de bioquímica, que eu montei um videozinho explicando a aula, não sei se vocês já chegaram a assistir, da 9 até 35, agora já perdi a conta, mas é um monte de questões objetivas de componente específico, tá? Depois tem um questionário para perguntar a avaliação de vocês. Eu escutei que alguém levantou a mão, mas não estou enxergando, então manifeste. O que houve? Foi eu, a Gabriele. Pode falar, Gabriele. Professora, eu notei que essa prova que o senhor está mostrando para a gente é de bacharel. A nossa Não. Tá, isso daqui é verdade, tá aqui, mas, na verdade, isso é igual para todo mundo, tá? Quer dizer, na prova de licenciatura estava igualzinho. Então, peço perdão porque eu colei a página errada, mas dá na mesma, tá? Tá, não, só foi um detalhe mesmo. Perfeito. Obrigado, Gabriele. E se a senhora me chamar de senhora, eu vou ter que chamar a senhora de senhora também, tá? Aqui, esse gráfico eu achei muito interessante colocar para vocês que vocês tenham uma noção do que foi... esses índices foram criados com base na quantidade de acertos da prova, tá? Vocês estão escutando os meus cachorros brincando, a gente tem 4 cachorros em casa, e aí, às vezes, eles começam a brincar, principalmente quando eu estou dando aula, eles adoram fazer isso. Vamos lá. Das questões objetivas do componente de formação geral,
notem que o que eu quero chamar a atenção aqui é que as questões objetivas, elas foram, de uma maneira geral, fáceis. Essas aqui que estão pintadas de verde foram bem fáceis, 50% dos alunos que fizeram acertaram. As que estão em amarelinho foram intermediários, assim, e só teve uma questão considerada difícil, que menos de 40% dos alunos acertaram, tá? Então, normalmente a gente tem pânico, né? Eu escutei numa das reuniões que tem questões discursivas. Meu Deus do céu, tem questões discursivas. Não, ainda bem que tem questões discursivas, tá? Elas são as que costumam trazer o melhor desempenho. Depois, do conhecimento de conhecimento específico, esse aqui foi geral, né, de química, e esse aqui é da química da licenciatura, para Gabriele ficar bem calminha ali, tá? Isso aqui é da licenciatura mesmo, tá? E notem dificuldade que foi do componente de licenciatura, tá? As pessoas não dão valor. Não é que as questões tenham sido impossíveis de interpretar ou mal elaboradas, não, né? As questões foram muito boas. Só que a galera vai achando que é senso comum, né? E aí é bucha, e tomam mesmo na cabeça, né? Então, a gente precisa dar muito valor para as questões que são de cunho pedagógico na formação de vocês. E aqui é uma continuidade da tabela para vocês. Isso foi a prova do ENAD 2014 para o curso de licenciatura. Agora, deixa eu voltar para a apresentação de vocês. Bechara era o que eu tinha para comentar. E aí, agora, a gente começa a fazer a interpretação das questões, né? Eu fiz um vídeo discutindo a questão discursiva de bioquímica. E aí, eu não sei se tu vais apresentar esse vídeo aqui, Bechara, ou eles vão ler em outro momento, não sei como é que vai ser a dinâmica agora. Esse vídeo ele já está disponível no canal do YouTube da licenciatura. Mas se você quiser fazer algum complemento, falar alguma coisa a respeito do vídeo, ou alguma observação específica da questão, você fica à vontade, a gente tem tempo para isso ainda. Na real, o vídeo está bem longo, né? E aí se quiser colocar agora para o pessoal tiver dúvida, eu acho que é importante, né? Aproveitar que eu estou aqui, né? Eu acho que é importante. Você consegue transmitir esse vídeo para o pessoal? Ou tu acha que não vale a pena? Eu não estou com o vídeo disponível aqui. Talvez eu consiga achar no YouTube. Não sei se você tem ele aí. Tá bem. Tu queres adiantar alguma outra coisa enquanto eu estou procurando esse vídeo, Bechara? Pode ser. Eu tô com 4 questões hoje para comentar para a turma. Todas de química. Eu escolhi o componente, dentro de química, eu escolhi o componente química orgânica. Tem 4 questões na prova e eu achei a prova um pouquinho mais pesadinha, então eu resolvi resolver essas questões hoje com eles. Escolhi fazer essas questões. Só que talvez seja um pouquinho longo. Aí, se eu começar agora, pode demorar um pouquinho. A não ser que você queira só falar rápido da questão e depois a gente passa o vídeo para eles. Não, eu acho que... Estou na dúvida agora, o que eu faço? Vamos transmitir, vamos transmitir essa questão para eles, aí, já que já está resolvida, e aí eu estou aqui para tirar dúvida, caso alguém queira fazer algum comentário. Só deixa eu localizar ele aqui. Fechou, a gente aguarda um pouquinho. Vai ser rapidinho. A Leila também comentou aqui, que também achou a prova de química orgânica um pouquinho pesada. Tem bastante informação na prova de química orgânica, mas é a realidade, né? É o que a gente tem encontrado na prova do ENAD. Lembrando que depois daquele balanço que nós fizemos, acho que foi no primeiro encontro, a gente observou que o maior componente cobrado é a parte de ensino de química, né? Mas as questões de química orgânica, eu acho que elas têm vindo um pouquinho pesada. Mas vamos lá, vocês são fortes, vocês vão arrebentar essa prova, não tenho dúvida disso. Tá, eu já achei o link. Tu quer que eu coloque no chat? Seria legal. O Pedro comentou aqui que a questão 18 foi considerada difícil, né? Muito difícil, porque o texto estava em inglês.
Deixa eu até dar uma olhadinha nessa questão 18. Então, no nosso curso, eu acho que a gente procura fazer uma abordagem interdisciplinar e tudo mais, né? Mas é muito estranho eles terem cobrado inglês. Quando a gente fala de conhecimentos gerais, eu até entendo, sabe? De saber o que é o panorama político, o panorama social, né, do lugar onde a gente vive. Isso é extremamente importante para a formação do docente, é extremamente para a atuação em sala de aula. Mas cobrar inglês, sério, eu achei muito estranho, muito esquisito. Não sei se isso se repete em todas as demais provas também. Sempre tem. Sempre tem uma questão em inglês. Tem pelo menos uma questão em inglês. As perguntas em português, mas o texto da questão, ele tem vindo em inglês. Uhum. Apareceu o link aqui que você mandou, Manel. Sim. Na real, eu vou mais adiante, tá? Eu li a questão em inglês e eu não encontrei resposta para aquela questão. Talvez seja por meu parvo conhecimento em química. Mas eu li com bastante atenção e eu acho que aquela questão está mal formulada, mas aí eu não tenho autoridade nenhuma para questionar a prova. Ou seja, não foi só interpretação de... Estava muito estranho, eu achei aquela questão deslocada. Você está se referindo à questão de A bioquímica? questão que estava em inglês. Não, a questão que estava em inglês. A questão de bioquímica foi muito legal, eu achei linda a questão de bioquímica. Linda, de verdade. Queres transmitir lá? Pode ser. Deixa eu ver se eu consigo só... Acho que eu vou ter que botar minha tela para apresentar aqui. Só um instantinho. Sim. Eu tenho receio que não costuma funcionar direito esse negócio aí. Tá? Porque daí tem um delay, a imagem fica cortada, às vezes não funciona. Mas vamos tentar, vamos ver o que acontece. Olha aí, vamos ver. Tá aparecendo para vocês? Sim, para mim sim. Eu vou desligar meu microfone e minha câmera. Vamos hoje analisar a prova de 2014 do ENAD, né? E aqui eu vou discutir um pouco a respeito da questão 4, discursiva, que é sobre bioquímica. Então, nessa figura a gente enxerga a questão 4, né? Vamos ler junto, com bastante atenção, e vamos ver o que a gente tira dessa questão aí. Enzimas. Opa, falou em enzimas, a gente já sabe que é bioquímica, né? Vamos lá. São macromoléculas caracterizadas pela sua capacidade de catalisar reações biológicas. Catalisar, primeiro conceito importante que a gente tem que abordar aqui, o que é um catalisador, né? E aí eu vou lançar a definição que você já conhece de catalisador, né? O catalisador é qualquer composto que acelera uma reação química. Por que ele acelera essa reação química? Porque ele facilita, porque ele promove o encontro entre determinados reagentes, né? E aí, como ele promove esse encontro, como ele promove esse choque, precisa menos energia nesse sistema para que a reação aconteça. Ou seja, precisa de menos energia de ativação. O catalisador é um composto que acelera a reação química, justamente porque ele diminui a energia de ativação. E outra característica super importante do catalisador é que ele não é consumido nessa reação, né? Ou seja, ele é totalmente recuperado no final, tá? Essa é a definição de catalisador. Catalisador acelera uma reação química porque diminui a energia de ativação e não é consumido na reação química. Enzimas são catalisadores biológicos, tem uma exceção que ele vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Enzimas são macromoléculas caracterizadas pela capacidade de catalisar reações biológicas. E, aumentando a velocidade de uma reação em fatores de até 10 na 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zerinhos, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, 1 trilhão de vezes. Pensa quanto... Enfim, capaz de acelerar até 10 na 12 vezes, quando comparado com a mesma reação não catalisada. Em sua grande maioria, são proteínas. A gente chama elas de enzimas, né? Enzimas são proteínas, tal. Com exceção de algumas moléculas de RNA. Cuidado com isso aqui, tá?
aqui temos uma controvérsia, porque tem gente que diz que existem enzimas de RNA que, na verdade, se chamam ribozimas, né? Ribozimas. Então, mas tá, tem uma... Se tu diz... Tem atores que dizem que todas as enzimas são proteínas, e aí tem as ribozimas, mas isso aí é uma coisa de nomenclatura, tá? Tem gente que diz que as ribozimas, elas mesmas são enzimas. Enfim, não nos cabe aqui discutir o nome delas, nos cabe aqui entender o que elas são. Enzimas são macromoléculas caracterizadas pela sua capacidade de catalisar reações biológicas, aumentando a velocidade de reação até 10 a 12 vezes, quando comparado com a reação não catalisada. Em sua grande maioria, são proteínas, sendo formadas por diversas ligações peptídicas entre seus aminoácidos. Aqui começa a questão. O que é uma ligação peptídica? Tu não vai conseguir resolver essa questão se não souber o que é uma ligação peptídica. Aqui mostra a figurinha de um aminoácido para facilitar a tua vida e diz assim, ó, com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Primeiro, represente a reação entre alanina, cuja cadeia lateral, cujo radical R é uma metila, e a fenilalanina, cujo radical R, cuja cadeia lateral é uma benzila, para fazer a formação de um peptídeo. Vamos lá? Alanina e fenilalanina. Então, vamos desenhar a estruturazinha de uma alanina. H3 mais um carbono, esse aqui é o carbono quiral, um radicalzinho R, que no caso da alanina é uma metila, CH3, um hidrogênio aqui para completar 4 ligações, e um ácido carboxílico, C-OH. Então, isso aqui é a alanina. Mais fenilalanina, NH3 mais carbono quiral, aqui uma benzila, hidrogênio para completar 4 ligações, C-OH, que é o ácido carboxílico. Primeira coisa que tu tens que saber. Eu não sei se eles cobraram aqui, se tu não soubesse essa cadeia lateral aqui, eu não sei se eles descontaram pontos. Provavelmente sim, embora isso aqui foge um pouquinho da bioquímica, isso aqui a gente está falando mais de química orgânica, né? Mas são bem básicos, pelo menos. A gente espera que vocês formandos conheçam pelo menos os radicais mais, eu disse básicos, mais fundamentais, os radicais orgânicos mais fundamentais, os principais, né? Os mais comuns, pelo menos. Agora eu acertei a palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para resolver essa questão é... O professor Manuel levantou a mão. Valeu, Bechara. Eu não sei se ficaram nessa explicação ali, né? Eles não estavam pedindo para vocês os aminoácidos. Não estava pedindo que vocês soubessem a estrutura da alanina, mas, por exemplo, que vocês soubessem compor essa estrutura a partir de saber o que é um radical metila, saber o que é um radical benzila, né? E encaixar isso no aminoácido, tá? E na minha explicação ali, escutando agora, eu acho que isso não ficou claro. Eles não estavam perguntando a estrutura do aminoácido, mas que vocês tinham que saber montar, sabendo o que são esses radicais ali, que são bastante comuns na química orgânica. É isso, Bechara. Valeu. Eu acho que o candidato que não conseguisse montar essa estrutura ia perder um pouquinho de pontos, porque ele pede para representar a reação química entre a alanina e a fenilalanina, né? Então, quem errar um pouquinho nessa estrutura vai... Eu levantei essa questão, Bechara, porque não está errado representar R1 e R2, entendeu? Em vez de colocar o metil ali, o CH3, ou o anel aromático, dá para colocar R1 e R2 e não está errado, é uma representação que se usa muito, né? Então, mas provavelmente, eu concordo contigo, Bechara, provavelmente eles estavam cobrando isso, esse conhecimento fundamental da química orgânica, misturadinho ali na bioquímica. Fala, Thaís. Eu estou tentando fazer, porque eu não tive tempo de fazer antes.
Eu queria saber como que sabe qual hidroxila que sai e qual hidrogênio que sai de cada um para a ligação peptídica ou tanto faz. Aceitariam uma das duas formas? Pergunta muito legal, e aí eu te convido a olhar aquela amina que tem na posição de qualquer um dos aminoácidos, né? A amina, ela pode estar na forma de... Ela pode estar protonada, NH3+, ou NH2, que foi o que eles representaram ali naquela figura, né? Dali não pode sair nenhum oxigênio, concorda comigo? Não. Então tem que sair um hidrogênio dali e vai sair a hidroxila do ácido carboxílico. Isso, mas qual das duas que sai o quê? Tipo, porque tanto faz se eu colocar que saiu a hidroxila Não, da primeira. o ácido carboxílico vai perder hidroxila. Não tem jeito da amina perder oxigênio, que ela não tem oxigênio. Então o oxigênio tem que sair obrigatoriamente do ácido carboxílico, não tem como. Isso sim. Tá, entendi agora. Para eu representar. A ordem dos aminoácidos. Essa é a tua pergunta, correto? Oi? Está perguntando a ordem dos aminoácidos. Não faz diferença nenhuma. Faz, tá? Eles vão aceitar se eu tirar a hidroxila da primeira e se eu tirar... O que eles querem que tu demonstre ali é a formação da ligação peptídica. Então, a sequência dos aminoácidos, neste caso aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Beleza, então eu vou tentar fazer. Obrigada. Legal, boa pergunta, Thaís. Professor Manuel, eu estava observando que esse vídeo ele tem uma duração total de 30 minutos e já transcorreram 6 minutos ainda. Falei que era longo, né? Se a gente deixar ele passar todinho aqui, vai acabar consumindo tempo e não vai sobrar tempo para mim. Perfeito. Então, eu sugiro isso, Bechara, deixa esse vídeo para os alunos fazerem depois, assim como os demais professores, né? Por que ele demorou 30 minutos? Por causa que eu quis explorar muito além do que eles estavam perguntando diretamente, mas eu quis explorar o assunto, né? Eu acho que é por isso que ele ficou meio longão mesmo. Eu concordo plenamente contigo, Bechara, vamos para frente, mano. Turma, vocês entenderam? É porque a gente vai acabar conseguindo, né? Consumindo todo o tempo. O Thiago falou alguma coisa aqui? Eu perdi? Sim, também Ele concordo. pergunta sobre a C. É bem genérico mesmo? Vou lá. Isso está discutido no final do vídeo, tá, Tiago? Mas mesmo assim, descreva os principais fatores que afetam a velocidade de uma ação química genérica. Então, é isso, é genérico, tá? Depois eu olhei lá no relatório da questão e ponto final. E aí, no vídeo, eu discuto de uma maneira genérica, com base no que eles solicitaram, no base do que se considera químico, e também com um ponto de vista bioquímico, tá? Mas ali ele já fala do catalisador. Eu poderia citar de novo ele ou não? Certamente, por causa que em qualquer reação química a velocidade vai ser alterada em função da precisão ou não de catalisador. Então, sim, e não necessariamente um catalisador biológico. Certo, beleza, obrigado. Bom, então a gente pode deixar esse vídeo para vocês reverem em casa, ele está disponível no YouTube. Eu vou encerrar essa apresentação do vídeo e vou começar a apresentar as questões de química orgânica que eu escolhi para resolver. Legal? E também depois eu vou postar lá no grupo os slides utilizados para essa aula de hoje. Só apresentar aqui só um instantinho. Carregou aí para vocês a apresentação? Tá visível? Yes. Beleza, galera, sim. Beleza. Ótimo, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Essa prova do ENAD 2014, o professor Manuel já fez vários comentários muito interessantes aí sobre ela, fez também a questão que envolve bioquímica, mas eu fazendo a leitura da prova, eu percebi que as questões de química orgânica estavam um pouquinho mais exigentes, então eu resolvi escolhi resolver todas de química orgânica, que são 4 questões, tá? Na sequência, a gente vai para a questão número 17. Vou fazer aqui uma rápida leitura, só botar o laser aqui para apontar. Álcoois são intermediários em síntese orgânica e suas reações de oxidação
levam à formação de compostos carbonilados. Vamos lembrar disso? O álcool tem hidroxila. A oxidação desta hidroxila gera uma carbonila, C, dupla ligação oxigênio. A reação de oxidação dos álcoois ocorre em diferentes reagentes, como, por exemplo, O2, em presença de cobre metálico a altas temperaturas, ou quando tratados com dicromato de potássio em meio fortemente ácido. Bacana? Aqui tem a estrutura do dicromato, que também pode ser chamado de piro. Pode ser dicromato ou pirocromato. São dois nomes possíveis, na presença de um ácido forte. Ou ainda com permanganato de potássio. Se o álcool em questão for um álcool primário, esses últimos reagentes não são uma boa alternativa quando se deseja preparar aldeídos. Aqui é um pequeno lembrete que eu vou fazer agora. É que quando tem essa oxidação com esses agentes oxidantes mais comuns, eles levam a uma oxidação enérgica. E o álcool, quando ele é primário, ele tem uma etapa intermediária de oxidação que origina um aldeído. Mas com esse tipo de agente oxidante mostrado aqui, dicromato e permanganato, não vai ser possível parar a reação em aldeído. Esse aldeído vai continuar sendo oxidado até gerar um ácido carboxílico. Para tal situação, pode-se empregar o reagente de Collins, um complexo de piridina com óxido de crômio. Aqui eu acho que foi uma falha de digitação na prova, é óxido de crômio 6, tá? E não 4. Aqui está a estrutura dele, óxido de crômio 6, complexado com 2 moléculas de piridina. Ou ainda pode ser o clorocromato de piridínio. Aí ele deu a fórmula aqui também. Comercialmente nomeado pela sigla PCC. Seria clorocromato de piridínio em inglês, por isso a sigla PCC. No esquema a seguir, são mostrados os produtos da reação do composto 1 com os reagentes descritos acima, que caracterizam uma oxidação branda. Bacana. Então vamos ver quem é esse composto 1. Aqui tem a estrutura da molécula do composto 1. Essa molécula passa por 2 caminhos reacionais. Aqui nós temos 2 ambientes reacionais que foram citados no texto, né? Em ambos os casos, o solvente é o CH2Cl2. Esse aqui é um solvente bastante comum utilizado em sínteses orgânicas. Nós temos o produto 2, que foi obtido com 88% de rendimento, e nós temos o produto 3, que foi obtido com 76% de rendimento. Aí aqui poderia pairar uma dúvida de alguém? Poderia. Pensar assim, nossa, mas se um já teve 88% de rendimento, se o todo é 100%, o outro deveria ter apenas 12%. Não é isso. Aqui são 2 reações independentes. O primeiro caminho levou o produto 2, nesta reação o rendimento foi de 88%, aí foi feita outro caminho, outra reação, levando ao produto 3 com rendimento bem próximo, 76%. Beleza? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Esse formato de questão também é bastante comum na prova do ENAD. Vem normalmente 2 afirmativas aqui dentro, e um porquê entre elas. Então, tem uma situação colocada na primeira afirmativa, aí dá uma continuidade no sentido, e vem uma segunda afirmação. Fiquem atentos para esse tipo de questão. Sempre tem pelo menos 2 questões assim nas provas. Aí você vai precisar compreender o que acontece em cada uma das afirmativas, ver se há relações entre elas, se há alguma relação entre elas, para buscar a alternativa correta, porque pode ser que a primeira esteja errada, a segunda correta, ou vice-versa. Vamos dar o contexto aqui. A respeito das reações de oxidação apresentadas, avalie as asserções a seguir em relação proposta e a relação proposta entre elas. Então, você vai ter que saber o 1, o 2 e a relação entre 1 e 2. Vamos lá. A reação que leva aos produtos 2 e 3, está aqui, olha, produto 2 e produto 3 aqui embaixo. É uma reação de oxidação, na qual somente o grupo OH, somente o grupo hidroxila do álcool secundário sofreu oxidação. Vamos lá. A gente tem aqui uma hidroxila, e esse carbono que tá ligado à hidroxila, ele é um carbono ligado a 2 outros carbonos. Então, um carbono secundário. Portanto, nós temos um álcool secundário. Mas fiquem atentos para um detalhe aqui. Ele disse que somente a hidroxila do álcool é que sofreu oxidação. Vamos analisar o produto? A gente tem aqui, olha, nós tínhamos uma cadeia cíclica,
com 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono. Isso aqui é uma função da química orgânica chamada de cetal. Essa função é chamada de cetal, que é derivada de uma cetona. Então, aqui, olha, o cetal sofreu oxidação, a gente tem a oxidação da hidroxila, e a gente tem a oxidação da hidroxila aqui embaixo também. Então, essa primeira assertiva aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque não foi apenas a hidroxila do álcool secundário que sofreu oxidação. O grupo cetal também foi oxidado. Bacana. Primeira afirmativa é falsa. Legal, tranquilo. Lembrete, eu estou aqui olhando para a tela, deixei minha câmera aberta, estou olhando aqui para a tela da apresentação, mas eu não estou vendo a tela de vocês lá no chat, tá? Então, dá uma sinalizada na voz aí, por favor. Então, de vez em quando eu olho no chat lá, se tiver alguma dúvida. Afirmativa 2. Na formação do composto 2, esse bonitão aqui de cima, hein? As condições de reação são básicas e provocam a clivagem do grupo acetal, que sofre hidrólise e forma um triol. O triol é, então, oxidado, levando ao composto 2. Bom, vamos lá, por partes. É verdade que ocorreu a oxidação, tudo bem, mas as condições não são básicas. Esse ambiente aqui, ele é ácido. Mas, professor, como é que eu ia identificar se esse ambiente realmente é ácido? A gente tem aqui uma piridina, e a piridina está protonada. Piridina é C5H5, né? É o nitrogênio está ligado dentro de uma cadeia aromática. Só que, nesse caso, a piridina está carregada com hidrogênio. Quer dizer que a piridina, que é uma base, quando ela tem esse hidrogênio anexado, ligado, é porque ele recebeu um próton. A piridina foi protonada. Então, a piridina, antes de ser protonada, era uma base. Agora que ela está protonada, que ela contém um H+, na sua estrutura, ela passa a ser um ácido. Numa reação reversível, nos conceitos de ácidos e bases de Brewster e Lowry, a gente tem, quem no reagente era um ácido, no produto é uma base. Então, primeiro detalhe, esse ambiente aqui, ele é ácido e não básico, porque a piridina já está protonada. Se fosse a molécula de piridina, seria um ambiente básico. Como ela está protonada, é um ambiente ácido. Outra característica para identificar que esse ambiente aqui, esse meio reacional é ácido, é a presença do cromo com NOx 6+. Quando a gente tem metais de transição com NOx alto, o caráter é ácido. De novo, metais com NOx alto, caráter ácido. Mas, professor, o que é um NOx alto? +4 para cima. +4, +5, +6 e +7. São valores altos de NOx, conferindo o caráter ácido ao metal. Então, o cromo, nesse caso, também caracteriza um ambiente ácido. Uma dica, quando o metal tem NOx baixo, +1 e +2 são valores baixos de NOx para o metal. Quando o metal tem NOx baixo, ele tem caráter básico. Quando o metal tem NOx alto, ele tem caráter ácido. Aí você faz um lembrete muito fácil, uma associação mnemônica. Básico começa com B, baixo começa com B. Pronto. Então, NOx baixo, caráter básico. A, ácido, A, alto. NOx alto, caráter ácido. Pronto, esse eu não esqueço mais. Então, 2 características para indicar o ambiente ácido. O NOx do cromo, que é +6, e a piridina, que está protonada. Pronto, esse é o primeiro erro. O segundo erro dessa afirmativa é chamar essa estrutura de acetal. Aqui é a estrutura de um cetal. Mas, professor, existe cetal e existe acetal? Sim. A estrutura do cetal é quando tem 2 oxigênios ligados ao mesmo átomo de carbono. E esse carbono é do tipo secundário. Quer dizer que o cetal é um derivado da cetona. Se você estivesse olhando 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono, e esse carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono, este carbono que tem 2 oxigênios é primário, é sinal que nós temos um derivado de aldeído. Aí a gente chama de acetal. Beleza? Então nós temos aqui 2 erros na afirmativa 2. O primeiro erro é que ele falou que as condições são básicas. O segundo erro é que ele chamou a função cetal de
acetal. Legal? Tranquilo? Nesse caso, como nós temos duas afirmações falsas, a alternativa correta é a letra E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Mas veja o conjunto de alternativas. Ele pode colocar as duas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa. Às vezes, uma justifica a outra. Agora, olha como está escrita a alternativa da letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 é a justificativa da 1. Então, sempre tem esse joguinho de justificativa. Tá bom? Vou dar uma passadinha no chat rapidinho, só para ver se tem alguma coisa aqui, se alguém comentou algo. Tá tudo tranquilo, tudo de boa por enquanto? Dá para sobreviver? Posso avançar? De boa não, né? Mas tá indo. Mas, Thiago, você conseguiu identificar esses detalhes que eu comentei? Sim, deu. E gostei da relação ali do baixo e do alto. Eu anotei já aqui. Beleza, boa. Isso serve na própria prática docente para você orientar seus alunos no futuro, tá? No futuro não, no presente, que você já está em sala de aula, que bom. Fico muito orgulhoso de saber. Obrigado. Então, vamos avançar, queridos, vamos avançar. Vamos para a questão número 19. Essa questão 17 está no meio daquelas difíceis, as questões de química orgânica, né? Mas vamos lá. Questão 19 diz assim, os álcoois, representados por ROH, e fenóis, representados por AROH, essa letra R é de uma ramificação qualquer. Esse AR indica que essa ramificação é um aromático. Legal? Por isso que fica AR. São compostos amplamente utilizados em síntese orgânica devido à sua capacidade de reagir tanto como ácido, ao liberar hidrogênio ligado à hidroxila, quanto como base, a partir de sua protonação ao ser tratado com ácido forte. A acidez desses compostos é regularmente medida a partir de sua constante de acidez. A gente fala Ka, mas na verdade aqui é a letra grega kappa. Então, com linguagem científica um pouquinho mais detalhada, você deveria falar kappa A e não Ka. Mas a gente fala Ka mesmo, que todo mundo já está acostumado. Ou pelo logaritmo negativo da constante de acidez. Então, seria o pKa. E a gente acaba falando pKa. Lembrando, quanto maior a constante de acidez, mais forte é o ácido. Mas quando você mede o logaritmo negativo, o raciocínio é o contrário. Quanto menor o potencial da constante de acidez, aí que o ácido é mais forte. Então, ácidos fortes têm elevados valores de constante e têm baixos valores de potencial da constante. Contudo, pode-se prever a força ácida de álcoois e fenóis por sua estrutura química. É uma previsão, né, gente? Para ter o valor exato, a gente tem que medir a constante de acidez, mas a gente pode prever a força. Visto que quanto mais estável é a base conjugada produzida, mais ácido é o composto de partida. Essa dica é fundamental. Quando nós temos uma estrutura ácida, ele pode liberar um próton, liberar um H+, e vai gerar um ânion. Este ânion passa a ser a sua base conjugada. Quando o ácido é muito forte, é porque a base conjugada tem alta estabilidade. Então, depois de liberar o H+, nós teremos uma base muito estável. Isso é a característica de um ácido forte. Avançando. Com relação à acidez dos álcoois e fenóis, avalie as afirmações a seguir. Bom, então aqui ele contou a historinha e aqui estão as afirmações. Eu vou apagar essa parte aqui, do lado esquerdo, para a gente poder ficar com espaço. O para-nitrofenol é mais ácido do que o para-bromofenol, devido à maior capacidade do grupo nitro em estabilizar sua base conjugada. Primeira coisa, eu preciso lembrar quem é o fenol. Fenol é o nome usual para benzenol, que é o nome oficial, o nome IUPAC, e também tem um nome alternativo que é hidroxibenzeno. Aqui a função orgânica é fenol. E a molécula de fenol mais simples é chamada vulgarmente de fenol. Então, quando aparecer o nome fenol, você entende que é o menor fenol de todos. Aquele que tem apenas um anel aromático e apenas uma hidroxila. Essa é a nossa referência, trabalhar em cima do fenol. Vamos agora para essa letra P. Essa letra P significa para. Vamos lembrar? Quando tem um grupo de referência, no caso a hidroxila, está ligada ao primeiro carbono do anel aromático.
Se tiver um outro grupo aqui ligado no carbono 2, nós teríamos a configuração orto. Se tivesse um grupo ligado no carbono 3, teríamos a configuração meta. Como tem um grupo ligado no carbono 4, nós temos a configuração para. Se tivesse 2 grupos ligados no mesmo carbono, seria a configuração IPSO. IPSO, IPSO, tá bom? Mas o mais comum é orto, meta e para. Então, nós temos aqui o para-nitrofenol. E ele compara o para-nitrofenol com o para-bromofenol. Vamos lá. Tanto o grupo nitro quanto o grupo bromo são grupos retiradores de elétrons. Eles têm efeito eletroatraente. Então, eles retiram elétrons do anel aromático. Grupos que retiram elétrons do anel aromático ou de qualquer estrutura deixam o ácido mais forte. Então, ambos, para-nitrofenol e para-bromofenol, são mais ácidos do que o fenol. Porém, o para-nitrofenol ele tem uma estrutura ressonante. Essa estrutura ressonante gera maior estabilidade. A estabilidade gerada é chamada de energia de ressonância. Essa estrutura que tem possibilidade de ressonância estabiliza melhor a base conjugada, caracterizando o ácido mais forte. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira. O grupo nitro tem ressonância, estabiliza melhor a base do que o grupo bromo, apesar de que ambos são retiradores de elétrons e ambos, para-nitrofenol e para-bromofenol, os dois são mais ácidos do que o fenol. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou a acidez entre os dois. Então, o para-nitro realmente é mais ácido. Segunda afirmativa. A constante de acidez do para-aminofenol será maior em comparação ao fenol. Opa! Para-aminofenol será maior quando comparado ao fenol. Mas qual fenol? Fenol substituído por um grupo metila na mesma posição. Então, vamos lá. Para-aminofenol. Tem que ter o grupo amino. NH2 é o grupo amino, na posição para. Então, tem aqui para-aminofenol. Legal, né? Tranquilaço. Até aqui tá super de boa, até que a gente vai navegando. Aí, aqui do lado, ele quer o fenol substituído na mesma posição por uma metila. Aí, a gente dá o nome genérico de cresol. Existe o ortocresol, o metacresol e aqui é o paracresol. Nesse caso, vamos lembrar, os grupos alifáticos, que são hidrocarbonetos com ligações simples, os grupos alifáticos, eles não retiram elétrons do sistema, eles empurram elétrons para o sistema, deixando o ácido mais fraco. Beleza? Então, se eu comparar o paracresol com o fenol é um ácido mais forte que o paracresol, porque a base conjugada do fenol está estabilizada pela ressonância do anel. O paracresol vai perder um pouquinho a estabilidade da ressonância do anel devido à presença de um grupo alifático. Porém, quando a gente compara, aqui do lado tem o grupo amino, que tem caráter básico, que vai diminuir ainda mais a acidez do anel aromático com a hidroxila, do fenol. Ou seja, quando a gente compara os dois, o para-aminofenol é ainda menos ácido do que o paracresol. Mas se ele fala que a constante do para-aminofenol é maior, está errado, porque como o para-aminofenol tem um grupo básico, ele é menos ácido do que o paracresol e a sua constante tem que ser menor e não maior. Terceira afirmativa. O pKa ou pKa, fiquem ligados agora. Quando o cara fala em constante de acidez, maior constante, ácido mais forte, fechou, acabou. Não esqueça mais isso. Mas quando ele falar em potencial da constante, é o inverso. Potencial da constante de acidez menor indica o ácido mais forte. Fiquem ligados, vamos lá. O pKa do metanol deverá apresentar um valor menor que o pKa do propanol em uma mesma temperatura. Vamos comparar agora? Nós temos aqui, olha, um carbono na molécula do metanol e 3 carbonos na molécula do propanol. Isso quer dizer que, em ambos os casos, nós temos grupos alifáticos. Grupos alifáticos são doadores de elétrons para o sistema. Isso provoca uma desestabilização da base conjugada, tornando o ácido mais fraco. Falando no popular, de maneira rápida, simplória, para não perder tempo. Quanto maior a cadeia alifática, mais fraca é o ácido. Isso quer dizer que o metanol
é um ácido mais forte do que o propanol. Então, o pKa é menor, caracterizando o ácido mais forte. Afirmativa 3 é verdadeira. Só uma observação, galera. Em geral, os álcoois são menos ácidos do que a água. Não esqueça isso, por favor. Em geral, os álcoois são ácidos, mas são menos ácidos do que a água. Com exceção do metanol. Na mesma temperatura que a gente compara com os outros álcoois, o metanol ele é o mais ácido de todos os álcoois e é mais ácido do que a água. Então, o único álcool que é mais ácido do que a água é o metanol. Não esqueça, por favor. Vamos para a quarta e última afirmativa. O composto terquibutanol é mais ácido do que o 2,2,3-tricloretanol, por apresentar uma base conjugada estável. Gente, isso aqui também é falso. Perceba que quando a gente fala em 3 cloros, nós temos 3 elementos muito eletronegativos, que são retiradores de elétrons, o que estabiliza a base conjugada. Portanto, quanto maior a presença de elementos eletronegativos, mais forte será o ácido. Logo, a afirmativa 4 é falsa. Então, única possibilidade, item 1 e 2, ou melhor, 1 e 3, letra A. Letra A de acerto na prova do ENAD. Letra A de acertar. Gente, até aqui está na mão. Tem uma pergunta aqui no chat. Vamos ver aqui rapidinho. Aqui a Leila falou, manda mais para relembrar, bacana. E o Thiago, comparando o nitro e o bromo por eletronegatividade, também não daria certo? Pensei assim. Deixa eu falar, Thiago. Até é verdade que o nitrogênio é mais eletronegativo que o bromo. Bacana. Mas o que explica a estabilização é o efeito indutivo combinado com o efeito ressonante. Lembrando que a estabilização provocada pela ressonância é bem mais intensa do que o efeito indutivo. Quando eu penso apenas no bromo e no nitrogênio retirando elétrons, eu tenho efeito indutivo. Quando eu penso no grupo nitro, que além do efeito indutivo tem ainda ressonância, a estabilização é muito mais intensa. É como se eu fosse comparar grosseiramente. Efeito indutivo é real. Ressonância é dólar, é euro. Sabe? É um valor muito maior. Beleza? Essa foi bem de boa, né, Pedro? Bacana, legal. Então vamos fazer mais uma? Mais uma questão aqui, olha. Mais uma, olha lá, ainda dá tempo. Dá tempo. Se passar um pouquinho do horário, a gente segura uns 5 minutos. Vamos ver, 23. A reação de condensação alcoólica que ocorre entre uma acetona e meio básico em um aldeído, que não possui hidrogênios ácidos, fornece uma beta-hidroxicetona, ou aldol. Sob aquecimento, aldóis produzem cetonas alfa-beta insaturadas. Essa reação é conhecida como reação de Claisen-Smith, que se promove pela reação de enolatos com substâncias carboniladas. Uma variação dessa reação é a reação de Mennich, que produz compostos carbonilados beta-aminados. Aqui seria a carbonila, e no segundo carbono após a carbonila, uma amina. A reação inicia-se com a reação entre uma amina e o formaldeído, que gera um sal de imina. Então, vai estar dando as etapas do processo. Para gerar essa reação de Mennich, ele vai usar uma amina sendo adicionada a um aldeído, que é aquele formaldeído que só tem um carbono, que gera esse sal. Agora, bora continuar. A próxima etapa consiste em uma reação entre este sal que foi gerado, né, de imina, e o enolato, na presença de base, sintetizando-se assim o composto carbonílico beta-aminado. Legal? Tranquilo? Na reação de Mennich, por ser segura e de fácil realização, tem sido muito usada em escala industrial na síntese de diversos fármacos. Como exemplo, pode-se destacar a síntese do fármaco biperideno, utilizado contra o mal de Parkinson, que é representado abaixo. Está abaixo, mas aqui para mim está no próximo slide. Então, nós temos aqui uma cetona em meio básico. Aqui nós temos a composição, lembra que vai ter essa molécula derivada da piridina com o menor aldeído. Esses dois primeiro se adicionam e depois é que eles reagem com a cetona, dando origem a este intermediário aqui. Tudo bem? Aí depois vai ter uma segunda reação, aqui é um composto de Grignard dissolvido no éter, e depois dá origem a essa substância utilizada como fármaco, que é o biperideno.
Tranquilo, né? Aqui ele deu a reação, não mostrou muitos detalhes, mas ele deu a reação pronta. Cabe a nós agora conseguir interpretar esses dados da reação e conseguir responder as perguntas que vão ser colocadas. Primeiro, com base no texto e na figura, avalie as afirmações. Vamos avaliar. Primeiro, o composto intermediário, ou seja, esse beta-amino carbonílico, que é o intermediário do processo, é formada pela reação de adição nucleofílica entre a base de Schiff. A base de Schiff são esses dois bonitinhos aqui, que primeiro se adicionam, que ele descreveu no texto. E a acetofenona. Acetofenona é porque tem essa derivação aqui do anel aromático. O fato é o seguinte, olha lá. Ele está dizendo que aqui é uma reação de adição. É verdade que no texto até fala que primeiro esse derivado da piridina e este aldeído se adicionam. Quando eles estão juntos, gera essa base de Schiff. E depois, esses dois juntos aqui reagem com a acetofenona. Então, olha lá o que vai acontecer. Vamos fazer uma conferência simples, como se fosse meio que aula inicial de química orgânica, ou quem sabe até um primeiro dia de contato na química orgânica. A fórmula molecular da acetofenona, C8H8O, beleza. Fórmula molecular deste aldeído, CH2O. A fórmula molecular do derivado da piridina, C5H11N. Sacaram o que eu estou fazendo? Eu estou olhando quantos átomos tem nos reagentes. Esquece esse OH, que esse aqui é só para indicar o ambiente básico. Aí eu vou para esse intermediário bonitão. A fórmula molecular dele é C14H19NO. Atenção, olha lá essa sacada. 8 carbonos, mais um carbono 9, mais 5, 14. Aqui estão os 14 carbonos que tínhamos no início. Bora ver hidrogênio. 8 mais 2, 10, mais 11, 21. Mas aqui só tem 19, faltam 2. Não esquece que tem 2 hidrogênios de fora. Oxigênios, tem 2, aqui só tem 1. Caraca, tem 2 hidrogênios e um oxigênio de bobeira aí. Aqui tem um nitrogênio e um nitrogênio. Isso quer dizer que faltou uma água. 2 hidrogênios e oxigênios é uma água. Então, quando a gente tem uma reação em que 2 ou mais reagentes se compõem para formar uma substância de interesse e liberar uma molécula pequena, essa molécula pequena pode ser água, pode ser HCl, pode ser amônia, pode ser metano. Ou seja, a gente tem 2 ou mais reagentes originando um produto específico e liberando uma molécula pequena. Essa reação é conhecida pelo nome de condensação. E a condensação não é adição. A condensação é uma substituição. Beleza? Tranquilo? Isso quer dizer que a primeira afirmativa é falsa, porque não é reação de adição, é reação de condensação. E a condensação é um tipo de reação de substituição. Segunda afirmação. A reação do composto intermediário com o reagente de Grignard acarreta a mudança de hibridização do carbono. Vamos lá. O carbono aqui no intermediário, ele tem hibridação sp2. Lá no produto, após a reação com o reagente de Grignard, nós vamos para um carbono com hibridação sp3. Cara, então essa aqui ficou direto. Essa aqui foi meio na cara. Olhou, já deu para matar que realmente houve mudança na hibridização do carbono. 3. A reação entre a piperidina e o formaldeído ocorre por um mecanismo de adição nucleofílica da amina sobre o formaldeído. Esse derivado da piridina com esse aldeído, eles primeiro se adicionam, formando essa base de Schiff, né? Essa reação, ele está dizendo que é uma adição nucleofílica. Agora vai uma dica legal. As adições mais comuns ocorrem na dupla entre carbonos ou na dupla ligação entre carbono e um heteroátomo. De novo, entre carbonos ou entre carbono e um heteroátomo, pode ser oxigênio ou nitrogênio. O fato é que, na maioria das vezes, 99% dos casos, a adição na dupla ou é eletrofílica ou é uma adição radicalar. E a adição na dupla entre carbono e oxigênio, ou seja, cetona e aldeído, é invariavelmente uma adição nucleofílica. Mas, professor, nunca existiu uma adição nucleofílica entre uma ligação dupla de 2 carbonos. Pode existir, mas é pouco comum, tá? Nós só veríamos isso em química orgânica avançada. O fato é que, na maioria dos casos, a dupla entre carbonos é adição eletrofílica e a dupla entre carbono e o oxigênio é uma adição nucleofílica. Como aqui é uma adição no aldeído, realmente é uma adição
nucleofílica, não tem erro. Quarto, o espectro de infravermelho do biperideno mostra uma forte banda de absorção em 1.700 centímetros a -1, característico do grupo funcional hidroxila. Agora, atenção, hein? Rapidinho, eu vou abrir a prova do ENAD aqui, de 2014. No finalzinho da prova tem aquele questionário de percepção, bacana, tem a tabela periódica e tem uma tabela aqui com algumas informações de espectroscopia. Característica de absorção no infravermelho, aí tem deslocamento químico, tá? Beleza? E aqui, olha, álcool da hidroxila, olha a faixa que fica, tanto axial quanto angular. E a carbonila é que gira em torno de 1.700. Legal? Então, vamos lá. O cara aplicou aqui na gente. Na verdade, essa banda de absorção forte, ela não é característica de hidroxila, ela é característica de cetona. Um pequeno lembrete, quando eu vou botar na prova rapidinho, quando a gente olha na tabela de deslocamento, de absorção do infravermelho, a gente consegue identificar valores chamados de absorções com vibração axial e absorção com vibração angular. Tudo bem? Olha lá. Axial é quando a ligação estica e contrai. Estica e contrai sem mudar o ângulo. E angular é quando a ligação química sofre esse movimento de vibração. Então, quando muda a angulação, é vibração angular. Quando a ligação comprime e estica, é vibração axial. Beleza? Então, esse item é falso. Legal, né? Avançando aqui para as afirmativas, a gente vê aqui, olha, primeira falsa, segunda, terceira verdadeira, só pode ser letra C. Bacana. Galera, até aqui. Ó, o Thiago disse que ufa, acertou uma. Que nada, Thiago, eu sei que você acertou várias. Galera, até o momento, alguma dúvida cruel, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de comentar, de falar, de reclamar? Podem falar à vontade. Tá tudo de boa? Tudo tranquilo? Sim, e você é o meu segundo professor, Bechara. Tá lindo. Tá. Galera, ó, presta bem atenção. Rapidinho. Eu não entendi, Leila. Como assim o segundo professor? Você só teve 2 professores no... Ah, você teve um outro professor Bechara. Tá. Legal. Ó, galera, é o seguinte, falta uma questão. Nós temos 2 opções. Ou a gente segue aqui mais uns 5 minutos, mais ou menos, ou a gente para, porque já são 9h34, a gente para, interrompe, e depois eu dou um jeito de gravar um vídeo e mandar para vocês. Posso continuar? Por mim, pode. Beleza. Já estamos aqui, vamos, continua. Pô, show, mais 5 minutos. Show. Avançando aqui. Vamos lá. Sem mais delongas, e olha que eu nem sei o que são delongas. Vamos ver. Questão 25. A estereoquímica proveniente da redução da cânfora com o borhidreto de sódio está relacionada a questões de reatividade da carbonila e a questões estruturais do sistema norbonano. A aproximação do hidreto pode ocorrer por ambas as faces da carbonila da cânfora, conforme representado na figura. Agora eu vou precisar que vocês tenham assim um pouquinho de abstração. Vamos imaginar. Essa molécula da cânfora, ela é um biciclo. Atenção, biciclo, 2 ciclos. Tem esse primeiro ciclo grandão aqui. Eu vou contar os carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma tipo como se fosse um retângulo, só que ele fica meio dobradinho, tá? Ele não tá retinho assim, tá dobradinho. E tem um outro ciclo para cá para cima, com 1, 2, 3. Isso é um biciclo. Tem 2 ciclos na mesma molécula. Agora, por que esse tal de ataque exo, não sei o quê? Que nome feio é esse? Vamos lá. A referência que nós vamos tomar
são esses 2 carbonos aqui da ponta, que estão no lado contrário da molécula em relação a carbonila, tá? Esse aqui vai ser o nosso referencial, bacana? Então, se a gente... a molécula está curvadinha assim, mais ou menos como se fosse uma folha de papel que eu dobrei no meio, tá? Mas não fechei a folha, eu só dobrei um pouquinho. Então, eu tenho uma das extremidades da folha, que é a nossa referência. Se algum átomo, no caso vai ser o hidrogênio do boridreto de sódio que vai entrar aqui. Se o átomo de hidrogênio entra por baixo, pelo mesmo lado que está voltado à nossa referência, a gente chama de ataque endo, como se fosse para dentro, tá? Endo, legal? Se o hidrogênio entra por cima, que é o lado contrário aqui da referência, é um ataque exo ou exo. Mas, professor, como é que eu sei que vai entrar o hidrogênio aqui? Porque ele falou que é o boridreto de sódio. É simples, ele falou que vai ser uma redução. E redução é adição de hidrogênio. Não esquece mais isso? Redução pode ser a saída de oxigênio ou a entrada de hidrogênio. Então, o hidrogênio ou entra por baixo, é um ataque endo, ou entra por cima, é um ataque exo. Mas olha só essa maluquice agora aqui. Olha só a maluquice. Vamos pensar que foi um ataque exo, tá bom? O hidrogênio entrando por cima. Tá aqui, olha. Exo. Mas se o hidrogênio entra por cima, ele vai empurrar o oxigênio para baixo. Aí depois vai formar um álcool com configuração endo, porque a hidroxila ficou do mesmo lado dos carbonos da referência. Então, nós teríamos um caminho de ataque exo, mas o produto endo. Que loucura, né? Bora aqui embaixo agora pensar no ataque por baixo. O hidrogênio está entrando por baixo. Então, é um ataque endo. Vamos pelo caminho endo. O hidrogênio ficou por baixo. Empurrou o oxigênio para cima. Então, a hidroxila vai ficar para cima. Mas os carbonos da referência estão para baixo. A hidroxila está para cima. Então, nós temos um produto exo ou exo. Que maluquice. Se tem um ataque endo, o produto é exo. Se tem um ataque exo, o produto é endo. Beleza? Pode até parecer um pouquinho confuso, mas é isso que acontece. Agora, fiquem atentos para um detalhe aqui que eu vou comentar para vocês. Um detalhe um pouquinho mais técnico, mas que faz bastante sentido para essa questão. Aqui eu vou usar como referência uma reação já pronta, que seria uma cicloadição de Diels-Alder. Mas não precisa se preocupar com a reação toda. O fato é o seguinte, a gente tem aqui uma cadeia cíclica com 5 carbonos, tá? E a gente pode seguir um caminho que seria o estado de transição, exo, ou o caminho que seria o estado de transição, endo. Vamos só analisar. Esse exo, bem aqui, olha, a gente vai entrar pelo lado aqui de baixo, a gente vai pelo caminho exo, a gente tem uma maior energia de ativação, então o caminho é mais lento, a reação demora mais, mas o produto exo ficou com o... Aqui é um ciclo, tá? O ciclo ficou virado para cima e os carbonos de referência para baixo. Então, como nós temos lados opostos, nós temos um produto exo. O produto exo ele tem menor energia, tem maior estabilidade, então ele é um produto favorecido pela termodinâmica. É um produto favorecido pela termodinâmica. Na hora de interagir pelos lados opostos, nós temos 2 carbonos do ciclo interagindo com 2 carbonos do reagente, que vai dar origem a esse biciclo. Bacana. Agora, vamos olhar aqui o caminho endo. O caminho endo, ele é uma reação mais rápida, porque tem menor energia de ativação. Mas o produto endo, ele tem um pouco mais de energia do que o produto exo. Isso quer dizer que esse produto endo, ele não é favorecido termodinamicamente, mas ele é o produto cinético. É o produto cinético, porque pela cinética química ele foi obtido mais rapidamente. Então, a gente tem um produto exo, ou exo, que é obtido lentamente, mas que tem maior estabilidade. A gente tem um produto endo, que é obtido mais rapidamente, com menor estabilidade. Mas olha lá o que acontece. Aqui vai rolar uma sobreposição de orbitais que vai facilitar com que o processo fique mais rápido.
a gente tem os 2 carbonos do ciclo interagindo com os mesmos 2 carbonos do outro ciclo. Aqui nós tínhamos uma posição que os demais carbonos desse reagente aqui não conseguiam interagir porque estão distantes dos carbonos do biciclo. Na entrada endo, a gente tem os 2 carbonos do reagente interagindo com 2 carbonos do biciclo, e tem ainda a interação entre orbitais, é uma sobreposição de orbitais dos demais carbonos do reagente, que ficaram próximos dos carbonos do biciclo. Então, nós temos aqui uma interação de sobreposição de orbitais que gera uma reação mais rápida. É mais ou menos o seguinte: quando a gente tem um produto exo, a gente tem menos orbitais interagindo. É uma interação eletrônica de primeira ordem. É o que a gente chama de IEPO. Quando a gente tem o produto endo, a gente tem mais interações, tem mais orbitais interagindo. A gente tem interação eletrônica de segunda ordem, IESO. Por isso a sigla IEPO e IESO. Esse IESO tem mais interações entre os orbitais, a menor energia de ativação, a reação se processa mais rapidamente. Beleza? Tranquilo? Aí, depois que o produto está formado, a gente vai identificar que o exo, ele tem aqui, olha, a beta aqui da cadeia, o mesmo lado dessa beta do biciclo. Então, isso aqui tem um certo impedimento estérico. O produto endo, a beta aqui do reagente, esse carbono ficou para baixo e o biciclo para cima. Então, a gente tem menor repulsão, o produto é formado mais rapidamente. Agora, vamos para cá, para a situação colocada na questão aqui. Olha lá o que ele fala. Sobre a proposta de mecanismo da redução citada, a aproximação do hidreto pode ser um ataque endo, que vai gerar um produto do tipo exo. Ou pode ser o ataque exo, que vai gerar um produto endo. Nesse caso, o ataque endo é aquele que ocorre mais rapidamente, é o produto cinético favorecido. Então, esse ataque, a aproximação do hidreto é facilitada pela face inferior, aproximação do tipo endo, conduzindo ao álcool exo, devido ao menor impedimento estérico. O pessoal aqui do ENAD não falou da questão da sobreposição dos orbitais, mas falou só do impedimento estérico. Mas são 2 fatores: o impedimento estérico e a sobreposição dos orbitais, sendo o isoborneol o produto majoritário dessa reação. Então, esse bonitão aqui, o iso, devido ao ataque endo, ele é formado mais rapidamente e ele é o produto majoritário. Sempre que você tiver essa competição, você precisa analisar o caráter termodinâmico e o caráter cinético. O caráter termodinâmico leva o produto obtido com maior estabilidade. Caráter cinético, pensa no produto obtido mais rapidamente. O produto obtido em maior proporção é aquele formado mais rapidamente, consequentemente, é o produto cinético das reações orgânicas. Beleza? Essa reação, essa questão, complicou um pouquinho mais? Bem complicadinho, né? Complicou um pouquinho. Mas é porque eu não lembrava dos ataques ali. Eu realmente não lembrava. Beleza, então, acho que foi bom essa revisão. Legal. Assim, eu entendo que tem um grau de dificuldade, tá? Por isso eu me preocupei em comentar essas questões de química orgânica, porque realmente eu acho que essa prova foi um pouquinho mais pesadinha, exigiu. Por outro lado, né? Olha, a Gabriele conseguiu entender. Mas essa parte são detalhes mecanísticos que a gente às vezes pode não lembrar ou passou muito rápido durante a graduação. E se surgir de novo, eu queria recomendar que vocês sempre fizessem a análise na estrutura da molécula, pensando que a molécula, apesar de não ser visível, mas ela é um ente físico que tem uma superfície, que tem um lado, que tem a possibilidade de ataque, etc. Beleza, queridos?
Até aqui, tudo tranquilo? Espero que tenha contribuído para vocês. Desculpa ter passado aí esses 15 minutos aí do horário, mas é porque eu acho que era legal a gente fechar esse raciocínio hoje. Tá bom? Obrigado, então. Gente, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado ao professor Manuel, que esteve presente com a gente. Na verdade, eu nem sei se ele ainda está conectado ou se caiu, mas, de qualquer maneira, ele também deu uma contribuição muito grande. E no próximo dia 19 teremos outro encontro, tá? E vão ser outros professores, comentar de outras questões da prova do ano de 2011. Portanto, gostaria de ver todo mundo aqui novamente. Galera, bons estudos, quaisquer dúvidas podem mandar no grupo, estou à disposição de vocês. Espero contribuir para que a gente faça uma super prova do ENAD e levante o conceito do IFSC, porque todos vocês merecem. Um grande abraço, boa noite, bom final de semana e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Valeu.